Sou o Dr. João Paulo Bercolotufo, doutor em pediatria, pneumologista pediatra, trabalho no Hospital Universitário da USP. Tenho um projeto de prevenção, de intervenção breve ou aconselhamento breve para o jovem, chamado Dr. Bartô, e sou responsável pelo assunto de drogas na Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade de Pediatria de São Paulo. Me coube esse título: quais são as melhores estratégias para abordar gestantes e nutrizes fumantes? Então veja, o nosso ambulatório antitabágico, 60% são mulheres. As mulheres têm mais facilidade de procurar o tratamento do que os homens. Hoje, homem e mulher fumam a mesma coisa, mas as mulheres nos procuram mais. Só que nesses 15 anos que estamos trabalhando com o ambulatório antitabágico aqui no Hospital Universitário da USP, não houve nenhuma procura de mulher grávida. Isso nos entristece. Veja a idade que o pessoal nos procura, é mais dos 40 aos 60 anos, dos 30 aos 60 anos, mas a mulher grávida não nos procura para parar de fumar. O uso de drogas durante a gestação tem vários efeitos no desenvolvimento do feto, isso sabemos todos. E aí, esses efeitos são o quê? Aumenta o aborto, aumenta o parto prematuro, aumenta o natimorto, aumenta anomalias congênitas. Então, droga em mães fumantes, os riscos são muito altos. Então, nós temos que prevenir. Já mostramos isso em outra aula, os estágios da mudança de comportamento do fumante. O momento da gravidez é um momento tão importante para a mulher que ela passa da pré-contemplação para contemplação e, às vezes, algumas para ação. Então, nós temos que forçar esta passagem no bom sentido. Temos que conversar durante o pré-natal com as mães para que elas abandonem o cigarro. E mais que isso, temos que conversar para aquelas que abandonaram, para que nunca voltem a fumar, que não matem a saudade do cigarro depois que elas tiverem os filhos. Então veja, tabagismo é dependência de nicotina. O nível de nicotina, quando você acorda, está lá embaixo. Aí quando você fuma, a primeira tragada em 10 segundos ele chega no topo. Depois cai, você fuma de novo, porque abaixo dessa linha amarela você começa a ter os sintomas de abstinência do cigarro. Então, fumar é automático. Você não pensa, vou fumar porque é gostoso, né? É automático. Esse prazer que você sente é porque você está saindo da zona de abstinência da droga. Já mostrei isso na aula dos adolescentes, mas o nível de nicotina sobe lá para cima. O nível de reposição de nicotina através de adesivo ou pastilha é bem inferior ao nível de nicotina do cigarro. Isso te ajuda a superar a síndrome de abstinência. Então, tanto o gestante quanto o adolescente pode usar adesivos de nicotina para ajudar a parar de fumar. Só que na gestante a gente procura evitar. E a gestante é um momento ímpar para que ela pare sozinha, sem medicamento, porque ela tem mais força de vontade por causa do nenê. Analisamos aqui 403 gestantes no ambulatório antitabágico do H1. 82 delas já tinham fumado ou fumavam ainda. Veja, 28 ainda fumavam e 54 ex-fumantes. Vamos ver o que aconteceu com elas nesse pequeno estudo. Então, o ambulatório das ex-fumantes, que eram 54 pacientes, 23 pararam antes da gestação. Quer dizer, a mulher já se prepara para parar de fumar antes de engravidar. Isso é muito positivo. Pararam durante a gestação 25 e ainda 6 pararam durante a amamentação. O que a gente precisa lembrar? Essas que pararam de fumar, ou antes da gestação ou durante a gestação, a hora que ela tem um filho, ela tem uma vontade louca. E aí ela pode ter um lapso, fuma um cigarro, e esse cigarro, a nicotina vai, acorda os receptores de nicotina lá no cérebro, e no dia seguinte ela está fumando os 20, 30 cigarros que ela fumava antes da gestação. Então, trabalho de prevenção, de orientação, de entendimento de que ela não pode fumar um cigarrinho para matar a saudade, porque isso a leva a consumir o mesmo número ou mais de cigarros que ela usava antes do parto. Em relação àquelas que fumavam, eram 28 pacientes, 12 fumaram a mesma quantidade. 7 diminuíram, 5 aumentaram o consumo e 4 não responderam. Então veja,
Às vezes as gestantes também consomem até mais cigarros durante a gestação do que fora da gestação. O que acontece? Veja, a gente perguntou para as mães que estavam amamentando aqui no pronto-socorro de pediatria. Então elas tinham feito pré-natal e passavam na puericultura. Perguntamos, algum médico já falou para a senhora parar de fumar? 30% disseram que sim. E para parar de beber? 11%. Você vê que o álcool não tem a mesma preocupação do médico em relação ao cigarro. Mas aí a pergunta seguinte era, algum médico explicou como fazer para parar de fumar? Aí cai, ninguém explica, todo mundo só fala, precisa parar de fumar, precisa parar de fumar. Mas como ela vai parar de fumar se ela é uma dependente de nicotina e não consegue parar de fumar ou de beber? Então, na verdade, essa é uma grande preocupação. O médico precisa se orientar melhor e não apenas falar para a gestante que ela precisa parar de fumar. Precisa explicar que ela é uma dependente de nicotina e isso é um trabalho que vem a médio e longo prazo. Lembrar que o álcool, que é desprezado tanto na opinião médica, ele é responsável por retardo do crescimento intrauterino, microcefalia, retardo mental, etc. E essa é a síndrome alcoólica fetal. E outra coisa, o consumo de álcool aqui não está bem característico se existe um consumo seguro durante a gestação. Portanto, é melhor evitar álcool. E lembre que álcool leva ao tabaco. Então, evitar as duas drogas seria benéfico para qualquer gestante. Então, nas nossas gestantes aqui, alguém falou para você parar de fumar? Teve ali 12 daquelas que fumavam, 12 disseram que falaram. 16 casos, foi 57% das fumantes, ninguém falou para ela parar de fumar. Isso aqui dentro do hospital universitário ou com pré-natal aqui na região do Butantã. Quem que falou para ela parar de fumar? A mãe falou, o pai falou, o patrão falou, outras pessoas falaram e apenas um obstetra falou para essas 28 fumantes, um obstetra só a orientou a parar de fumar. Então o obstetra também não está preocupado em relação ao tabagismo e a gente precisa acordar os médicos nesse sentido. Alguns trabalhos sobre esse assunto. O consumo de cigarro durante a gestação continua sendo um problema para mulheres e crianças nos Estados Unidos. Muita prematuridade, placenta prévia e baixo crescimento intrauterino. Então você vê que o problema não é só nosso, o problema é universal. Outro trabalho mostrando 70% das mulheres que param de fumar enquanto estão grávidas irão fumar durante o primeiro ano pós-parto, porque o obstetra não gastou um minuto para explicar para ela que os receptores de nicotina estão dormindo ali e na primeira tragada você desperta todos os receptores e ela não aguenta e vai voltar a fumar. Então isso é muito importante. E o incentivo depois do parto, muitas vezes a náusea que a gestante tem e tal, que ajuda a parar de fumar, isso cessa. E na verdade ela volta a fumar. A grande parte delas volta a fumar depois do parto. Todas as parturientes nesse trabalho tinham ciência dos riscos do fumo. E elas tinham um sentimento de culpa muito grande. A gente precisa trabalhar esse assunto. Então, elas acham... Por que elas não paravam de fumar nesse trabalho? Falta de força de vontade, papel e significado de fumar, então aí a dependência psicológica e comportamental, a influência da família, dos amigos, a família toda fuma, ela está lá no meio, ela vai fumar também, e aí vai. Então, nós precisamos discutir e ter uma orientação adequada com uma equipe multiprofissional para essa gestante. A gente trabalha com médico, enfermeiro, assistente social, às vezes fisioterapeutas, etc. Todo um grupo, a pessoal da farmácia, todo um grupo que orienta as gestantes para cessação do tabaco. Quer dizer, nós estamos abertos, elas precisam só vir até um ambulatório. Outro trabalho mostra o seguinte: o levantamento de necessidades e desenvolvimento dos programas com as obstetrizes, foi feito esse levantamento, e a constatação de necessidade de mais recursos para que a obstetriz possa trabalhar a questão do cigarro. Então houve nesse trabalho aqui a produção de um vídeo e revisão de um material todo para ser colocado à disposição. Isso se chama intervenção breve ou aconselhamento breve. Esses programas foram efetivos e as mulheres que reduziram ou cessaram o tabagismo estavam mais aptas a amamentar o bebê após o 4º mês de vida. Então você vê que tem eficácia até depois na amamentação.
Então, nós precisamos de programas adequados para estimular as mulheres a parar de fumar. E outro trabalho mostra o seguinte, quais são as orientações, o que a gente devia fazer? Primeiro, perguntar sobre o consumo de cigarro, lógico. Você está no pré-natal, pergunta, fuma, não fuma? Quantos cigarros fuma? Família fuma? Marido fuma? Avaliar a intenção de parar de fumar. Se ela está na pré-contemplação, puxá-la para a contemplação e para a ação, porque esse momento ímpar da gestação facilita muito a cessação do cigarro, se a mulher entender que aquilo é maléfico para o feto. Demonstrar fortemente a urgência em parar de fumar. Né? No primeiro trimestre de gestação, os problemas são maiores, todo mundo sabe. Ofereça o suporte para o abandono. Não adianta só falar para ela parar de fumar. Ofereça o suporte, aprenda a lidar com a reposição de nicotina, aprenda a lidar com orientações psicológicas ou encaminhe esta gestante para um ambulatório adequado. Destaque bem os benefícios da cessação, tá? Comparado com as ideias que ela tem de que fumar faz... que fumar faz bem? Não, o que ela sente? Põe tudo numa balança, os benefícios vão ser maiores do que os malefícios do cigarro. Ajude na formulação de um plano para parar de fumar e peça a ajuda da família. A família tem que ajudar essa gestante. Identifique os serviços de suporte que você tem na sua volta. O Hospital Universitário Ambulatório aqui está aberto aqui em São Paulo, para todos que quiserem parar de fumar, e importante educar o parceiro para que não fume nem dentro e nem fora de casa, já que o tabagismo ativo e passivo é lesivo ao feto. Esse é um trabalho de aconselhamento breve. Veja, esta enfermeira aqui lidou com 400 e poucos pacientes, onde ela fez 5 ligações telefônicas, comparada com o grupo controle que recebeu a primeira e a última só. Com 5 ligações telefônicas,